Irmãos, tivemos que dar uma parada técnica, algumas coisas aconteceram, não que isso venha ao caso, mas eu quero convidar você que é intercessor a todo domingo às 17 horas ou na quarta, quando for 19 horas, você começar a interceder. Porque o inimigo, ele vai tentar impedir o culto. Ele vai mexer em tudo que puder. Então, se você descansar, no momento da intercessão, você pode ter certeza que ele vai desorganizar. Ele vai desorganizar. Agora, se a igreja organizar, se a intercessão organizar, acredite em mim, na hora do culto, vai estar tudo organizado, tudo ok. Então eu peço ajuda aí aos intercessores, que os irmãos fiquem de pé, se levante diante do Senhor e me ajude a executar a obra do Senhor. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Eu quero pedir agora que você pegue a palavra do Senhor, abre no livro de Atos. Atos capítulo 2, versículo 42. Vocês podem pegar aqui a Bíblia, pode pegar, quero que vocês acompanhem. Glória a Deus. Atos, capítulo 2, versículo 42. Atos, capítulo 2, versículo 42. Diz assim a palavra do Senhor: E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. E em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais que faziam pelos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vamos fazer uma oração. Senhor, te louvo e te agradeço pela tua palavra, pelo teu evangelho. Meu Deus, eu peço que a tua palavra ela tenha agora, meu Deus, um lugar, caminho, endereço correto, porque ela é eficiente pelo qual ela foi designada. A Bíblia fala, meu Deus, que a tua palavra é o martelo que esmiuça a penha, que ela é a espada de dois gumes, que separa juntas e medulas, que a tua palavra, ela, meu Deus, ela não volta vazia. Em nome de Jesus, Pai, faz agora, meu Deus, aquilo que o Senhor colocou, aquilo que o Senhor tem liberado para que seja eficiente na terra e nesses dias, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, essa é uma palavra que o Senhor colocou no meu coração sobre avivamento. E a gente pergunta assim, por que nesse momento a gente falaria sobre avivamento? É exatamente o contexto que a gente vai precisar agora falar. Porque toda vez que a igreja ficou reclusa, que ela se escondeu, toda vez que a igreja ela precisou se reunir e perseverar na oração, o que aconteceu depois foi exatamente o avivamento. Então, o avivamento ele é consequência da reclusão, ou seja, do período de oração da igreja. E eu não sei se os irmãos repararam, na semana passada nós conversamos, nós falamos sobre a quarentena de Noé. Então, enquanto havia uma condenação para o mundo, Noé ele teve a oportunidade de restaurar o sacerdócio dele dentro da arca, apesar de ter tido alguns problemas depois. Noé ele teve a oportunidade de ensinar os filhos a amarem a Deus, isso vai para nós também. E a oportunidade de restaurar o relacionamento entre pais e filhos. Então, a quarentena de Noé talvez seja a quarentena de muita gente que precisa, nesse momento, se voltar para o seu lar, ensinar os filhos a amarem a Deus, né? Restaurar o relacionamento e, vamos falar assim, levantar, melhorar, restaurar o sacerdócio. E diante de tudo isso, se cada lar agora ele se torna uma igreja, ou seja, a arca, ela é construída para cada família. E se as famílias dentro do lar, elas, ao invés de priorizar Netflix, mas começar a orar, perseverante, nós clamamos 3 dias. E esses 3 dias de clamor já mudou muita coisa. Os resultados em relação ao coronavírus no Brasil têm sido assim, vamos falar assim, tem sido os resultados, os números têm sido além da expectativa, ou seja, as pessoas estão sendo curadas, que isso é um milagre. Assim, pastor, sabe que não é um remédio, é coisa. A Bíblia fala para a gente ver Deus em tudo, considera Deus em todas as coisas, nos seus caminhos. Então, para mim, é o Senhor, é a mão de Deus que está curando, que está livrando.
o país de uma calamidade, do pior. Agora, o que acontece quando as famílias começarem a orar, a buscar a Deus? Quando as pessoas começam a buscar Deus verdadeiramente, a gente tem uma possibilidade de um avivamento. E aí a gente tem agora a oportunidade de dar uma analisada no avivamento que teve na igreja primitiva. Então a Bíblia fala que pelo fruto conheceremos a árvore. Ou seja, se a semente determina a árvore e a árvore determina o fruto, é o momento da gente olhar para trás para a gente poder fazer alguma análise e começar a falar um pouco sobre avivamento. Amém? Então a primeira coisa que eu quero que os irmãos entendam é que o avivamento em Atos foi após a reclusão de quem? Dos cristãos. Os cristãos, eles estavam orando e aguardando um revestimento. Revestimento de poder, revestimento do Espírito Santo. Eles ficaram escondidos buscando quem? Buscando Deus em oração. Então, naquela época, enquanto Jesus falou, fica aqui orando, eles estavam aguardando o batismo do Espírito Santo, o revestimento de poder. Veio o poder do Espírito Santo, veio o batismo, e aconteceram coisas que eu queria evidenciar aqui. Quais são os efeitos do avivamento na época do povo? O que aconteceu? Eles vendiam suas propriedades e seus bens. Atendiam a necessidade dos irmãos. Então imagina um ponto onde as pessoas vendiam suas propriedades, seu patrimônio, e atendia também a necessidade dos irmãos. Todos os dias se reuniam no templo. Outra coisa, às vezes as pessoas pensam, hoje eu não vou para a igreja, porque hoje é sexta, hoje é quarta, hoje é segunda, eu vou para o cinema. A Bíblia diz que um dos efeitos do avivamento é que todos os dias, eles iam para o templo. Na verdade, se reuniam, tinha reunião. Partiam pão em suas casas, junto participavam das refeições, e a Bíblia fala que com alegria e singeleza de coração, eles faziam 3 coisas. Louvava a Deus, tinha simpatia do povo, e Deus, todos os dias, acrescentava aqueles que iam sendo salvos. Então, assim, o avivamento é você ter um impacto espiritual, um impacto, vamos falar assim, de salvação e um impacto na economia de todos aqueles que estão envolvidos. Então, você tem uma sociedade que, além de não ter, vamos falar assim, nenhuma necessidade, você tem pessoas se reunindo diariamente no templo, ou seja, as condições espirituais, físicas, e de culto eram perfeitas. Agora, eu queria dar uma parada e falar o seguinte, nós vamos precisar olhar para o futuro. O que vai acontecer? A qualquer momento nós podemos ter uma colheita muito grande, nós podemos ter um impacto de um avivamento. As pessoas podem começar a buscar a Deus. Imagine bem você que não serviu a Deus e de repente você se viu com perigo de morte. Assim, a qualquer momento eu posso partir para a glória. E você parar e pensar assim, eu vou apresentar diante de Deus o quê? Mãos vazias? Nada? O que eu fiz para Deus? De que forma eu servi o Senhor? De que forma eu servi na igreja? Será que quando o pastor pediu eu atendi? Ou fiquei cuidando de mim mesmo, das minhas coisas? Então isso é tão sério que para a gente olhar para o futuro, naquilo que Deus vai fazer, nós vamos ter que ter um olhar para trás. Toda vez que você quiser avançar, você tem que olhar para trás. Se você quiser projetar o futuro, você tem que estudar um pouco de história. Então, eu já até ouvi falar que todo grande conquistador sabe muito de história. Então, para aquilo que nós vamos viver no futuro, nós vamos precisar olhar um pouco para trás. Então, a primeira coisa que eu quero que os irmãos entendam é que o avivamento ele tem uma estrutura. Essa estrutura do avivamento, do primeiro avivamento, ele fala da doutrina dos apóstolos, da comunhão, partir do pão e da oração. São 4 estruturas que nós vamos estar falando ao longo das próximas semanas, que é a doutrina dos apóstolos, a comunhão, o partir do pão e da oração. Mas hoje, eu quero convidar você a abrir a Bíblia lá em Hebreus, capítulo 6, versículo 2, que eu quero explicar algo para a gente entrar na palavra. Então, abra aí a palavra do livro de Hebreus, capítulo 6. Quando você abre, eu vou tomar um pouco d'água. Hebreus capítulo 6, versículo 1 e 2. Diz assim: portanto, deixemo-nos os ensinos elementares a respeito de Cristo
e avancemos para a maturidade, sem lançar novamente o fundamento do arrependimento de atos que conduzem à morte, da fé em Deus, da instrução a respeito de batismo, da imposição de mãos, da ressurreição de mortos e juízo eterno. A palavra doutrina, ela significa ensino, e a palavra apóstolo, ele significa missionário. Por mais que algumas pessoas pensem que é embaixador, ou é alguém que é enviado para fora, né? Ou aquela pessoa que recebeu a missão, mas a palavra apóstolo é missionário. Você recebe uma missão para pregar para os de fora, levar o reino de Deus para aqueles de fora. E a palavra doutrina significa ensino, quando você vai ensinar o evangelho, a palavra do Senhor. Então, uma das coisas que a gente precisa entender é o seguinte: se você pegar o capítulo 3, que é a pregação de Pedro, ou pegar o capítulo 4, que é o discurso de Pedro, quando você lê a pregação de Pedro, logo depois que o paralítico ele é curado na Porta Formosa, e você faz uma análise apurada, você vai descobrir que dentro da palavra de Pedro existe todos os princípios que eu acabei de ler, que é deixa eu ler para os irmãos: arrependimento de atos que conduz à morte. Vai falar muito de fé em quem? Em Deus. Vai falar sobre os ensinos, ou seja, as doutrinas de batismo. Vai falar sobre imposição de mãos, ressurreição de mortos e juízo eterno. Todos esses assuntos, eles estão dentro desse discurso, de maneira que, para que a gente possa, a partir de agora, falar do avivamento, nós temos que falar dessa estrutura que os apóstolos, eles viveram, essa doutrina dita pelo escritor de Hebreus. Alguns dizem que o escritor de Hebreus foi o apóstolo Paulo, outros dizem que foi o apóstolo Apolo, mas a gente precisa, nesse momento, entender o seguinte, que para que nós venhamos falar dessa doutrina dos apóstolos, nós vamos ter que desmistificar algumas coisas que são perigosas. Então hoje eu quero falar de duas doutrinas que não são de Deus. Eu quero falar das doutrinas dos fariseus e da doutrina dos demônios. Porque antes de você falar o que é, você tem que falar o que não é. Então, quando a Bíblia foi falar o que é o reino de Deus, ele falou que não é o reino de Deus. Comida e bebida não é o reino de Deus. Mas antes de Jesus falar que é justiça, paz e gozo no Espírito Santo, Jesus precisou falar que o reino de Deus não é comida nem bebida. Então eu quero falar sobre algumas doutrinas que elas hoje têm estado presentes na igreja, que nós vamos ter que ultrapassar, passar além dela, para que o avivamento, ou seja, a doutrina dos apóstolos, ou seja, uma doutrina, um ensino que Jesus deu, ela alcance a igreja hoje pelo lado de dentro. Porque algumas coisas, se elas não forem desmistificadas hoje, nós podemos ter dificuldade, nós podemos ter problemas nesse sentido. Então, a primeira coisa que eu quero desmistificar hoje é a doutrina dos fariseus. A doutrina dos fariseus, ela é um engano que existe hoje dentro da igreja. Então, às vezes, você que ainda não é cristão, ou você que já fez algumas visitas, não fez uma aliança com Deus, algumas coisas precisam ser desmistificadas, porque senão você vai carregar, você vai andar com algumas coisas. E isso não é de Deus para a sua vida. A primeira coisa é o fardo pesado. O fardo pesado é a religião sem Deus. É quando a gente fala assim, o problema não é a obra. O problema nunca foi a obra. Mas o problema é a pessoa que quer fazer a obra de Deus sem Deus. Pessoas que têm um fardo pesado, porque a ideia dos fariseus era colocar um fardo muito pesado, de forma que as pessoas não conseguissem carregar. Isso trazia o quê? Peso espiritual. E pessoas que fazem a obra de Deus com Deus, elas fazem com leveza. Então, lá em Mateus, capítulo 11, versículo 28 a 30, diz assim: venham a mim, todos estáis cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração. E vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Só um minutinho. Tenta chegar um pouquinho mais perto, porque me ajuda.
Vou pedir para que a Érica chegue a câmera mais perto para mim, porque eu estou tentando aproximar e não estou conseguindo. Então, quando a Bíblia diz que o fardo ele é pesado, é porque se você for tentar fazer a obra de Deus sem Deus, você não vai conseguir. Então, algumas pessoas, elas tentam executar a obra e elas não vão conseguir se não tiver o alívio de Jesus. Segunda coisa que é a doutrina dos fariseus. Motivação errada. Às vezes você quer chegar na igreja e falar, pastor, eu quero ajudar, me dá alguma coisa para fazer, eu quero servir. O problema é quando você quer fazer para você mesmo. Pessoas que querem servir a Deus, com que benefício? Buscando um benefício para si mesmo. Torna a obra perigosa. Porque a pessoa, no fundo, ela está agindo com insensatez quando ela quer servir a ela mesma, quando ela quer buscar algum benefício. Esperar retorno também é algo muito perigoso. A gente não pode esperar retorno, porque acaba ficando frustrado. A obra de Deus, ela é de Deus. Imagine bem que a Bíblia fala lá em Mateus 6, desse jeito. Tomem o cuidado de não praticar suas obras de justiça diante dos outros para serem vistos por eles. Se fizer isso, vocês não terão nenhuma recompensa do Pai Celestial. Portanto, quando você der esmola, não anuncie isso com trombetas, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, a fim de serem honrados pelos outros. Eu lhe garanto que eles já receberam a sua plena recompensa. Mas quando você der esmola, que a sua mão esquerda não saiba o que está fazendo a direita, de forma que você preste a sua ajuda em segredo. E seu Pai, que vê o que é feito em segredo, o recompensará. A Bíblia está falando o seguinte, se você for ofertar, se você for dar alguma coisa para os pobres, fazer um ato de justiça, você não pode ter esperança nenhuma de receber nada em troca. E outra coisa, a mão direita não pode ver o que a esquerda faz. Você não pode tocar um sino falando para os outros. Então, quando nós vamos servir a Deus, tem que ser do mesmo jeito, tem que fazer em secreto. A motivação tem que ser de amor, ofertar, dar. E o que é uma doutrina de fariseu? Ah, vai lá para a igreja, faz isso que Deus vai te dar aquilo, faz aquilo outro que Deus vai te abençoar. Mesmo que você seja abençoado, você não pode fazer esperando o retorno. Porque o dar, ele é um sentido amoroso. Não é assim, não é barganha, faz isso que eu quero aquilo. Outra coisa, que é doutrina de fariseu, que isso é religioso, é pesado, isso não é de Deus. É quando há uma doutrina de egoísmo, é um ensino que por trás é o egoísmo. Ou seja, quando a gente visa o bem de si mesmo, o nosso bem a nós mesmos. Então, nós não podemos deixar de nos colocar no lugar de ninguém. Você deixa de se colocar no lugar dos pastores, dos líderes, dos obreiros e diáconos. Eu vou fazer se der, vou nada. Vou fazer não. Hoje eu acordei e está chovendo, hoje eu estou cansado. Às vezes você se comprometeu em fazer algo que você não vai. Nesse momento que você não se coloca no lugar do outro, esse momento é o momento de egoísmo. Agora você imagina que enquanto um apóstolo ele é o último colocado, o egoísta ele é o primeiro lugar. Primeiro lugar na honra, primeiro lugar nas cadeiras, primeiro lugar em tudo. Então, se o apóstolo é o último lugar, é o último, imagine bem que o egoísta ele vai querer ser o primeiro. E a Bíblia diz que aquele que quiser ser o primeiro, que seja o servo de todos. Então, a doutrina dos fariseus ela é totalmente contrária à doutrina de Deus. Outra doutrina, outra coisa muito séria que a gente tem apurado, tem visto que a gente precisa dar uma cuidada é sobre a questão da doutrina dos fariseus ser morta. O próprio Jesus falou que eles eram sepulcro caiado. O que é isso? Por dentro estava podre, estava morto, mas por fora era limpinho. Mas isso aí a gente vê muito que ao invés das pessoas suprir, eles querem saquear. Então eles iam para a casa das viúvas, fazer orações longas para saquear a casa da viúva. Então as pessoas, em vez de chegar na igreja para suprir, para abençoar, elas vão lá e saqueiam, pega tudo que tem. Isso é uma doutrina de fariseu, isso é uma coisa errada. Então, quando existe isso, 3 coisas entram perigosas, que é a iniquidade, a maledicência e os julgamentos. Então, na doutrina dos fariseus, quando as pessoas entram para saquear a igreja ou a casa da viúva, automaticamente entra 3 pecados, que é a iniquidade, a maledicência, que é falar mal dos outros, e o julgamento, ele começa a julgar os outros.
né? E olha que a Bíblia diz o seguinte, que eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, ainda que morra, viverá. Você vê que as coisas de Deus, elas têm que trazer alegria, elas têm que trazer vida. Como que nós vamos entender uma doutrina apostólica, uma doutrina de Deus, se a gente não consegue compreender isso e acaba vivendo dessa forma? A quinta é uma doutrina suja. O que é uma doutrina suja? É quando o nosso coração, ou melhor, a nossa boca fala aquilo que está no coração. Porque a podridão do nosso coração ela é revelada pelas palavras que a gente diz. Então, quando a justiça ela é própria, é trapo de imundícia, isso é podre. E quando a boca começa a falar daquilo que a gente pensa, daquilo que a gente acha, automaticamente nós somos contaminados. E olha o que a Bíblia fala em Mateus 15 assim, que os homicídios, na verdade, ela diz assim, pois do coração saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, os falsos testemunhos, as calúnias. Essas coisas tornam o homem impuro, mas o comer sem lavar as mãos não o torna impuro. Deixa eu tentar clarear isso aqui. Toda vez que a gente confia no nosso coração, que é desesperadamente corrupto, e deixa de confiar na palavra de Deus, a gente entra numa doutrina sujeira. Então a gente vê muita coisa errada, não pelo pecado das pessoas, pela boca do homem, que sai contaminando tudo, porque o nosso coração ele é sujo. E aqui nós temos também uma doutrina exibicionista e superficial. Às vezes as pessoas acham que o avivamento é trabalhar na igreja em cargo. Não é. O cargo, a honra, ele é um chamado. Você pode ter uma oportunidade de ser um obreiro, de ser um líder na casa do Senhor. Mas o problema do cargo é porque muitas vezes é o poder sem a autoridade. E nós não podemos cair nessa brecha hoje de ir para a igreja e servir na igreja, servir a Deus por causa de um cargo. Não. Esse amor ao cargo, ele é uma coisa muito séria. E a Bíblia fala que nós precisamos entender os processos de Deus. Quando o Senhor te chamar para determinada obra, Ele já entendeu que você passou por um processo. Um processo de obediência, um processo de dor, um processo de cruz, um processo de sofrimento. Para você ter maturidade, concluir aquilo que Ele deu nas suas mãos. Quando uma pessoa ela abandona a obra de Deus, quando ela deixa as coisas de Deus por fazer, quando ela é negligente na obra de Deus, é porque ela não sofreu o suficiente, ela não foi crucificada o suficiente, ela não amadureceu o suficiente. E isso é doutrina de fariseu. Porque os fariseus eles não faziam a obra de Deus. Eles queriam fazer a obra para si mesmo. E a pessoa exibicionista superficial, ela não busca a cruz. E o evangelho é o evangelho da cruz. Olha o que Jesus falou. Então disse Jesus ao seu discípulo, se alguém quiser acompanhar-me ou vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e me siga. Se você quiser servir o Senhor, se você quiser viver um impacto, vamos falar assim, um impacto social, se você quiser viver um avivamento, se prepare para negar a si mesmo. Se prepare para uma vida de cruz, se prepare para uma renúncia. Porque enquanto você estiver buscando os caminhos, vamos falar assim, próprios, quando você estiver fazendo a sua própria vontade, sem renúncia, não há autoridade, não há processo, só há exibicionismo e superficialidade. Como é que uma autoridade pede algo e algo não é feito? Mas a última coisa em relação à doutrina dos fariseus. Observe bem que no próximo domingo eu quero estar falando sobre a doutrina dos apóstolos. Mas nós estamos desconstruindo coisas que estão dentro, são visíveis, os frutos estão aí, e nós estamos falando desse assunto. Nós não podemos fingir que não existe, porque existe isso. Por exemplo, a doutrina da condenação é uma doutrina dos fariseus. O que é uma doutrina de condenação? Os fariseus, eles pegavam os enviados de Deus, eles matavam, crucificavam e batiam neles. Ah, pastor, mas isso aconteceu há 2.000 anos atrás, aconteceu há 6.000 anos atrás. Não. As pessoas, o que elas não entendem, elas condenam. Atacam o servo de Deus. Tem servo de Deus, enviado de Deus sendo atacado. Em 2 padrões. Por exemplo, vou dar o primeiro. Imagina que Deus envia um missionário
esses países aí, né? A Índia, vamos colocar Moçambique, colocar esses países onde que os cristãos estão sendo caçados. O missionário vai com amor, vai para levar o evangelho, vai para levar a vida. Eles vão lá, maltratam e matam o missionário. Às vezes Deus envia o profeta, envia o pastor para uma igreja, eles vão lá, ataca, machuca, apedreja, fala mal. Eles, em vez de cobrir, orar, fala mal do pastor, persegue o pastor. Deus coloca o pastor para servir, para chamar a atenção, para falar a verdade, e o povo vai lá e machuca o pastor. Isso é doutrina de fariseu. Por exemplo, quando discordam, persegue os enviados de Deus. Aí vem João Batista, um profeta de Deus, aí ele fala assim, olha, não é correto você ficar com a mulher do teu irmão, está alertando, tá ajudando. Eles vão lá e cortam a cabeça de João Batista. Vem o pastor, vem o profeta, vem o enviado, vem o servo do Senhor, fala a verdade, fala a palavra, eles vão lá e condenam, maltratam e perseguem. O que é isso? Isso é a doutrina dos fariseus, a doutrina da condenação. Eles vêm para matar, para crucificar e bater. Ah, pastor, agora estou entendendo. Então, irmãos, a doutrina dos fariseus hoje, dentro da igreja, que nós temos que renunciar, eu quero falar, são 7, que é do fardo pesado, que é fazer a obra de Deus sem Deus, das motivações erradas, fazer só para si, do egoísmo, é quando você visa o bem de si mesmo, é a doutrina morta, quando não tem vida e não tem amor, a doutrina suja, que é a podridão do coração, a exibicionista superficial, que é amor pelos cargos, sem processo, e a da condenação, que é aquilo que eu não entendo, aquilo que eu concordo, eu vou perseguir e vou atacar, né? E observa bem que João, lá em João, Evangelho de João, capítulo 18, Jesus falou assim, então você é rei, disse Pilatos a Jesus, respondeu, tu dizes que sou rei, de fato, por essa razão, nasci. Para isso vim ao mundo, para dar testemunho da verdade. Todos que são da verdade me ouvem. Essas foram das últimas palavras de Jesus antes da crucificação, antes de sofrer um juízo dos fariseus, dos religiosos. Então, ele veio falar a verdade, falou que era filho de Deus e por isso ele foi, vamos falar assim, crucificado. O sofrimento dele veio por falar a verdade. Quantos homens e mulheres de Deus estão sofrendo por falar a verdade? Falar aquilo que Deus está colocando. Essa é a primeira parte da palavra de hoje. Agora eu quero falar a segunda parte. A segunda parte eu quero falar sobre doutrinas de demônio. E com muita tranquilidade, agora eu acho que os irmãos oraram, né? Agora o clima melhorou. Vou pedir para você pegar caneta e papel e anotar, porque se você entender isso aqui, irmãos, ajuda muito hoje as igrejas, vai ajudar demais os pastores, vai ajudar mais ainda a sua vida, porque você vai ter a oportunidade de ir para o céu, se você ouvir o que eu vou dizer agora. Abre todos em Gênesis, capítulo 3, versículo 1 a 5. Gênesis, capítulo 3, versículo 1. Enquanto você abre, eu vou ler mais, eu vou beber uma água. Gênesis capítulo 3, versículo 1. Diz assim: ora, a serpente era a mais astuta de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: foi isto mesmo que Deus disse? Não coma de nenhum fruto da árvore do jardim? Respondeu a mulher serpente: podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas Deus disse: não coma do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toque nele, do contrário vocês morrerão. Disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dela comerem, seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. A doutrina de demônios, ele é um ensino de demônios que uma das cartas, né, que Jesus escreve em Apocalipse fala que é tão sério que Jesus comenta sobre isso. Então nós temos que começar a ponderar que dentro da igreja nós não podemos aceitar mais uma doutrina dos fariseus, não podemos aceitar mais um ensino religioso, dessa religiosidade que é, vamos falar assim, de você fazer a obra de Deus sem Deus, não existe mais, tem que acabar, nós temos que fazer a obra de Cristo com Jesus. E a segunda, nós temos que abrir mão totalmente desse ensino de demônios, essa doutrina de demônios. Pastor, como pode ter isso dentro da igreja? A primeira coisa é
uma doutrina questionadora, que questiona ordens e direção. Deus está dando a direção, Deus está mandando, e a pessoa vai lá e vai questionar. Aonde nasce os questionamentos das ordens da direção? No coração de Satanás. O próprio Satanás ensina a questionar ordens e direção. Porque quando a ordem é dada, a responsabilidade é de quem ordenou. É muito mais fácil obedecer. Obedece e depois pede explicação. Não, as pessoas querem explicação primeiro para depois obedecer. Então, a primeira coisa, o diabo, o próprio Satanás em pessoa, ele trabalha sobre a dúvida. Ele pega a dúvida e traz ele como um alicerce, como um fundamento. A dúvida, ela coloca em xeque a fé. Então, a dúvida é o perigoso. Então, o que Satanás faz? Ele implanta a dúvida nos corações. Então, a doutrina de Satanás é você questionar ordens e direções de Deus, implantando dúvida. Como é que é isso? Satanás chega para Eva e fala assim: não comam de nenhum fruto da árvore do jardim? Isso é uma pergunta, hein? Isso é uma pergunta. Ele questionou. Agora, quando ele questiona, duas coisas são feitas ao mesmo tempo. Enquanto ele coloca dúvida, implanta dúvida no coração de Eva, da pessoa, ele também faz uma verificação. Ele testa o tanto que Eva conhece a palavra e a direção de Deus. Então, sempre Satanás, presta atenção, sempre Satanás vai testar o quanto você conhece do Senhor, da palavra dele. Ele vai. Essa pergunta é uma pergunta descabida. Porque a palavra diz assim: não comam de nenhum fruto da árvore. O que Satanás queria saber? O quanto Eva conhecia a ordem de Deus. Claro que não era isso que Deus falou. Deus falou que não poderia comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Não é de nenhum fruto. Então, naquele momento, ela deveria o quê? Falar a ordem, falar a palavra. Só que ela não conhecia a palavra completamente. Ela não conhecia a ordem completamente. Esse é que é o problema. Satanás, a primeira coisa que ele conseguiu: implantar dúvida. Fazer, através do questionamento, trazer a ruína do quê? Da fé. Segunda coisa que o diabo faz: ele manipula. Então, observe bem que se no primeiro passo ele coloca questionamento, ele coloca, através do questionamento, ele coloca dúvida e testa o tanto que você sabe. Agora que ele sabe o que você sabe da palavra, o tanto que você é fraco na palavra, o tanto que você desconhece a Bíblia, agora fica fácil. Porque agora ele vai manipular. Então, a segunda doutrina do demônio, a primeira é questionar a ordem e a direção de Deus, a segunda é manipular. Porque a manipulação é feitiçaria pura. Porque se ele já sabe o que você sabe e o que você não sabe, ele não vai trabalhar em cima do que você sabe. Ele trabalha em cima daquilo que você não sabe, daquilo que você é fraco. Então, a manipulação leva a pessoa voluntariamente a fazer a vontade do diabo. Tudo que o diabo tinha que fazer é conduzir Eva a fazer a vontade dele. E essa condução é sugerindo mentiras como verdade. Você pega uma mentira e você coloca num padrão de verdade. O que Satanás fala? Certamente não morrerão. Isso é mentira. Mentira. Imagine dentro da igreja pessoas mentindo, falando de coisas que não é verdade. Vou até melhorar. Satanás levando pessoas a mentir, falar coisas que não é verdade como se fosse verdade. E tem gente que cai nessa manipulação e fala: certamente não morrerão. O diabo sempre vai lançar uma estrutura mentirosa aonde não existe a verdade. Então, aonde você não conhece a Bíblia, aonde você não sabe, vai entrar um argumento, uma estrutura, um fundamento demoníaco. Então, se você não tiver a palavra de Deus guardada no teu coração, se você não estudar, ruminar, examinar e depois guardar, então vamos lá de novo. Estudar, examinar, ruminar e guardar, se você tiver a palavra dentro do teu coração, vai ter um espaço vazio. Nesse espaço vazio vai vir um fundamento demoníaco que é de mentira, para que você acredite. E detalhe, ele vai entrar através das áreas que você não conhece. Isso é doutrina de demônio, manipulação. Terceiro, argumentativa. Quando você tem uma doutrina que não é baseada mais na fé, é baseada naquilo que você entende, você vai para a linha do raciocínio, você vai para a linha do argumento. E isso é perigoso. Por exemplo,
leva a pessoa para o campo dos argumentos humanos. É o momento que a pessoa precisa ser convencida para ela aceitar ou receber. Por exemplo, sempre tem que haver o convencimento. Não é mais pela fé, e sim pelo aquilo que entende. Isso é totalmente demoníaco. É o homem exaltando a sua capacidade de entendimento. Quem diz que tudo você vai entender? A própria Bíblia fala que nem todas as coisas são reveladas. Nem todas as coisas. Tem coisas, irmão, que você não vai entender. Tem coisas que você só precisa aceitar. Algumas leis de Deus, elas são imutáveis. E por mais que você procure, você não vai conseguir. A ciência, a sabedoria humana, ela não alcança a sabedoria de Deus. E aí vem, não toquem nele, do contrário, morrerão. A Bíblia fala, em algum momento, Deus falou para Adão, Deus colocou porque assim, se você tocar na árvore do conhecimento do mal, você vai morrer. Isso é uma mentira. Ué, pastor, mas ele usou essa mentira. Sim, para desacreditar o quê? A palavra de Deus. Imagine bem Eva pegando o fruto e tocando. Ela tocou. Quem falou que ia morrer? Não foi Deus, foi Satanás. Foi a serpente que falou. A Bíblia fala assim, não toquem nela, do contrário morrerão. Quem falou isso foi Satanás. Aí quando Eva toca no fruto, que ela não morre, o que ela pensou? Realmente Satanás tem razão. Ela criou em cima da mentira. Em cima daquilo que Deus não falou. Hora nenhuma Deus falou, se você tocar no fruto vai morrer. Deus falou, se comer. Deus falou para não comer, não falou para não tocar. Ela podia tocar, jogar fora, colocar no cesto, jogar, sei lá, em algum lugar. Não ia morrer. Na hora que Satanás fala, se tocar vai morrer, que ela pega e não morre, o que ela pensa? Tudo aquilo que Satanás falou agora é verdade. Ela deu credibilidade para Satanás baseado numa coisa que Deus não falou e ele criou em cima, que era a mentira. Aí vem. O inimigo fez Eva desacreditar com a mentira de tocar. Então ela desacreditou, ela não recebeu mais por fé. Ela estava acreditando nos argumentos. Agora eu quero fazer essa geração que está acontecendo dentro da igreja. Essa geração é a do convencimento. Sempre precisa estar explicando as coisas para que eles precisem obedecer. Imagina bem você falar para a pessoa, olha, vai almoçar, porque lá no almoço tem nutrientes, esses nutrientes vão te manter vivo, vão fazer você ter energia, vai fazer você ficar saudável. Então você tem que convencer a pessoa mediante argumentos a ela obedecer. Isso não é de Deus não, irmão. Autoridade, você só precisa dar uma ordem. Você dá uma ordem, ó, vai, a pessoa vai, vem, a pessoa vem. Seja se ensina ou não a sua palavra. Agora, a gente tem que convencer uma geração. Os pais ficam procurando hoje psicólogos para convencer os filhos de obedecer. Os pais ficam procurando os professores para convencer os filhos. Os pais procuram os amigos dos filhos para convencer os filhos a fazer coisas. Irmãos, aonde vai parar? O convencimento, na verdade, é desobediência. A pessoa não quer obedecer. Aí você tem que trabalhar argumentos para a pessoa ir para a obediência. Misericórdia. Isso é doutrina de demônio. Entenda bem, eu não estou falando que argumentos é doutrina de demônio. Eu estou falando que as fortalezas, os argumentos que se levantam contra o evangelho de Deus é demoníaco. É isso que eu estou dizendo. E a quarta e última doutrina de demônio é a doutrina do engano, a doutrina enganadora. Aquela que você tem a verdade com gotas de mentira. Você não sabe mais decifrar o que é verdade e o que é mentira. Esse aqui é imperceptível aos olhos naturais. Pessoa natural, pessoa não vê. Aquela pessoa simples não enxerga. Somente os justos detectam isso aqui. Esse nível de engano, somente se a pessoa for justa. Por exemplo, vocês serão como Deus. Deixa eu dizer uma meia verdade para depois dizer a verdade. A minha verdade é, se vocês pecarem, vocês serão como Deus. Vocês vão conhecer o bem e o mal. 90% verdade, 10% mentira. Ué, pastor, onde é que está a mentira? Porque eles já eram como Deus. E ninguém precisa pecar para conhecer o bem e o mal. Como assim, pastor? Deus conhece o bem e o mal e Deus não peca. Você pode conhecer o mal a partir dos olhos de Deus, a partir da palavra de Deus. Deus só vai saber deixar você conhecer o tanto que você precisa. Você não precisa ir para o lado de Satanás, para o lado dos demônios, para poder aprender coisa errada. Você não precisa estudar todos os dinheiros falsos para saber como é que é o falso. Não. Você precisa conhecer a verdade para conhecer o falso. Então, se você conhecer uma nota verdadeira, quando chegar a falsa, você vai saber identificar. Enfim, eles já eram a imagem e semelhança de Deus. Não precisavam pecar para saber que era a imagem de Deus. E na hora certa, Deus ia revelar.
Imagine bem que a doutrina de Satanás tem feito muitas pessoas ficar questionando ordem e direção de Deus, questionando a própria palavra. Faz as pessoas manipularem. Gente, manipulação é feitiçaria. É fazer as pessoas, sabe, fazer aquilo que o diabo quer voluntariamente. A doutrina argumentativa, as pessoas ficam argumentando, indo para a linha do raciocínio, pegando coisas espirituais e tentando argumentar, tentando lançar a pessoa na mentira e enganando o tempo todo. Pega algo que Deus te deu, Deus fala que você é abençoado e o diabo fica falando que você não é, para que você viva sempre de uma forma excludente, exclusa, como se não fosse igreja. Enfim, abra a palavra do Senhor no livro de Mateus, capítulo 5, versículo 19. Vamos concluir a palavra de hoje. Mateus, capítulo 5, versículo 19. Mateus, capítulo 5, versículo 19. Diz assim: todo aquele que obedecer a um desses mandamentos, ainda que dos menores, vou melhorar, eu li errado, de novo. Todo aquele que desobedecer um desses mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar os outros a fazer o mesmo, será chamado menor no reino dos céus. Olha o que a Bíblia está falando. Se uma pessoa desobedece e ensina outros a desobedecer, a Bíblia está falando que vai ser menor no reino dos céus. Aí ele continua. Mas todo aquele que praticar e ensinar estes mandamentos será chamado grande no reino dos céus. Então, se você pratica, se você obedece, ensina outros a fazer o mesmo, a obedecer, você vai ser chamado grande no reino dos céus. Pois eu lhe digo que se a justiça de vocês, está falando da minha e da sua justiça, não for muito superior à dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum entrará no reino dos céus. Olha o que a Bíblia está falando. Se você continuar na doutrina dos fariseus, e eu vou acrescentar aqui, ou até mesmo na doutrina de demônios, isso é sério, você não pode, porque você vai desobedecer à lei de Deus, e talvez ainda ensine os outros a obedecer. Mas se nesta noite você fala assim, pastor, eu não sabia que essas coisas erradas, você se arrepende e fala, Senhor, que o Senhor me guarde, porque vai vir um avivamento e eu não posso mais andar nesses caminhos de religiosos, eu não posso andar nessas heranças malignas. E você começa a obedecer e ensina outros a obedecer, e a sua justiça começa a exceder da religiosidade, aí sim, a Bíblia está falando aqui, ó, entrará, ou seja, de modo nenhum entrará no reino dos céus. Você vai entrar no reino, você vai experimentar dos benefícios de Deus, mas tem que praticar e tem que ensinar os outros a praticar. Essa noite, a minha intenção é desconstruir. Antes da gente construir, nós vamos desconstruir. E a primeira coisa, eu quero que você desconstrua esse hábito, essa forma de você entrar na igreja e enxergar o serviço, o relacionamento, as coisas de Deus. Essas coisas têm que ser tiradas de dentro da igreja. Talvez você nunca parou para pensar que isso não era de Deus, e nada disso é. Então eu quero pedir que nessa noite você dobre a sua cabeça e você ore juntamente comigo, para que essa palavra ela seja eficiente na sua vida, para que essa palavra ela venha te guardar. Amém? Ora comigo. Senhor, meu Deus, meu Pai, eu quero pedir que cada pessoa que está em casa agora, no lar, no aconchego, cada pessoa, meu Deus, que busca diante do Senhor, está agora se aproximando de Ti. Que nenhum desses irmãos sejam mais enganados. Que os filhos não sejam mais enganados por Satanás. Os servos do Senhor não sejam enganados mais, meu Deus, por essa malignidade da religiosidade. Que as pessoas aprendam a seguir o caminho com simplicidade, com singeleza de coração. Que o Senhor venha, meu Deus, estar preparando a igreja para o que vai vir. Então desconstrói e limpa, Pai, em nome de Jesus, a eira. Limpa agora os corações, limpa as mentes. Vai tirando, meu Deus, em nome de Jesus. Tira agora, Senhor amado, todo o peso espiritual de pessoas que às vezes estão, Senhor amado, querendo fazer a Tua obra, meu Deus,
sem o Senhor, querendo, meu Deus, fazer na força do braço. Pessoas que às vezes gostariam de estar ali, mas estão com a motivação errada. A única coisa que eles querem é tirar algum proveito da obra. Meu Deus, que seja desfeito também todo egoísmo, pessoa que se enxerga em primeiro lugar, que antes, meu Deus, o Senhor venha ensinar a cada um colocar o irmão em primeiro lugar. Meu Deus, que venha agora, meu Deus, ser tirado, meu Deus, toda a doutrina de morte, a doutrina morta, que saque a igreja, que em vez de acrescentar, que em vez de abençoar, que meu Deus, que vai arrancando, que seja tirado do meio da igreja. Meu Deus, que os corações sejam puros e limpos, para que de forma alguma, meu Deus, venha contaminar os irmãos pelas palavras, pelos corações, meu Deus, contaminados. Meu Deus, tira a superficialidade, o exibicionismo, meu Deus, esse amor pelos cargos. E, meu Deus, toda falta de entendimento, que a condenação seja arrancada do meio da igreja. Senhor amado, pedimos também, Senhor amado, que as pessoas venham guardar com temor as tuas ordens, os teus princípios. Meu Deus, que venha temor, para que o teu povo não fique questionando e colocando dúvida. Meu Deus, que arranca a manipulação, arranca, meu Deus, também os conceitos argumentativos como fundamento maligno. E, meu Deus, e todo o engano seja arrancado agora no meio da igreja. Senhor, nós queremos te agradecer, porque o Senhor nesta noite desconstrói, meu Deus, que o Senhor limpa a eira, limpa o caminho, meu Deus, que a porta estreita continua sendo estreita, a porta, meu Deus, o caminho estreito continua sendo caminho estreito, e que venha, meu Deus, em nome de Jesus, os fundamentos do avivamento, para que nós possamos estar ministrando com calma e tranquilidade. Eu quero louvar a Deus pela sua vida, que você prestou atenção, você que teve hoje, que quero estar te convidando a orar com antecedência pelos próximos cultos. Irmãos, nós precisamos de muita oração, porque para trazer as coisas do céu, irmãos, assim, tem que ser o próprio Deus para estar ministrando em nossas vidas. Quero, Senhor, te louvar e te agradecer pela tua palavra, pelo teu evangelho. Meu irmão, fica com Deus, Deus abençoe, um beijo no coração, o Senhor te abençoe.